Terceira propriedade. Terceira propriedade diz o seguinte, que se eu faço o determinante da matriz A transposta, isso vai ser a mesma coisa que o determinante da matriz A. Por quê? Bom, não importa, né? Se eu desenvolvo por linha, por coluna, dá sempre a mesma coisa. Então, quando eu tenho a matriz transposta, também vai desenvolver da mesma forma. Né? Não importa a maneira com que aquela matriz esteja escrita, se é a própria matriz ou ela transposta. Tá? Então, o determinante é o mesmo. Próxima propriedade. Quarta propriedade. O que acontece então com o determinante quando a gente muda duas linhas de lugares? Então, se eu troco duas linhas de lugares, o que vai acontecer? Ela vai trocar de sinal, o determinante muda de sinal. Então, o determinante de A muda de sinal ao fazermos uma linha I trocada por uma linha J, né? Com linhas diferentes, né? Não adianta trocar uma linha por ela mesma que vai dar a mesma coisa, né? Muito bem. Então, sempre que a gente muda duas linhas, né, troca o sinal. Se eu mudar duas vezes, vai voltar o sinal anterior. Tá? A mesma coisa vale para a coluna. Né? Se eu troco duas colunas de lugar, então o sinal muda, o determinante muda de sinal. Então, se eu tenho duas matrizes, onde a diferença de uma para outra é trocar duas linhas ou duas colunas, o determinante de um vai ser menos o determinante da outra. Tá? Essa aqui é a ideia aqui dessa propriedade. Exemplo. Então, vamos fazer um exemplo aí. Então, exemplo, se eu tenho a matriz A, então se eu tenho uma matriz A como sendo 1, 0, 4, 2 menos 1, 0, 0, 3, menos 2, e uma matriz B como sendo 1, 4, 0, 2, 0, menos 1, 0, menos 2 e 3. Então, suponha que eu tenho essas duas matrizes. Então, olhem só, qual que é a diferença entre uma e outra? Olha aqui, ó. Essa última coluna, a última linha aqui da matriz A aparece como a segunda. E a última linha aqui da matriz B é a segunda daqui. Então, eu troquei. Então, trocou as duas linhas, obteve isso aqui. Então, se eu faço o determinante dessa matriz e o determinante dessa, a diferença tem que ser um único sinal. Tá? Então, olha só, o determinante da matriz A, quanto que vai dar aqui, ó? Então, eu posso fazer aquele mesmo processo lá, então fica como exercício para vocês acharem o determinante dessa matriz. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 vezes menos 2. Então, vai ficar 2. Depois, 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, mais 24. Depois, 0 vezes 0 vezes 0. Então, mais 0. Agora, as diagonal secundária. 0 vezes menos 1 vezes 0. Então, menos 0. Depois, 3 vezes 0 vezes 1. Então, menos 0. Depois, 1 vezes... Depois, 2 vezes 0 vezes menos 2. Então, zerou também. Então, aqui vai dar 26. Tá? O determinante da matriz A é 26. E o determinante da matriz B, fica para vocês testarem aí, calcularem também, vai ficar, então, 1 vezes 0 vezes 3 dá 0. 2 vezes menos 2 vezes 0, mais 0. E 0 vezes 4 vezes menos 1, então mais 0. Depois, 0 aqui na diagonal secundária. Menos 2 vezes menos 1, 2. Vezes 1, 2. Só que é negativo aqui, então 2. Depois, 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Só que é negativo aqui, então deu menos 26. Então, olha, deu exatamente menos, um determinante de um deu menos o determinante do outro. Então, assim como a propriedade fala mesmo. Então, sempre que eu troco duas colunas ou duas linhas,
o determinante muda de sinal. Essa aqui é a propriedade 4. Propriedade 5 agora. Então, E. Vamos ver. Então, se a matriz A possui duas linhas iguais, né, ou duas colunas iguais, o que vai acontecer com o determinante? Vai zerar. Né? Então, se A tem duas linhas ou colunas iguais, então o determinante dessa matriz é zero. Tá? Então vamos ver um exemplo aí onde isso acontece. Então vejam só, se eu estou aqui com a matriz 1, 1, 1, 2, 3, 2, 0, 5 e 0. Então, vejam só, a primeira linha e a última linha são iguais. Então vamos ver o que acontece aqui com o determinante. Então para calcular eu copio aqui as duas primeiras colunas. Então produto aqui 0, produto aqui 2 e 5, 10, produto aqui 0, esse produto aqui 0, esse produto aqui 2 e 5, 10, então menos 10, e esse produto aqui 0. Então 10 menos 10, 0, certo? Então vocês podem testar aí com qualquer matriz. Se eu tenho duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante é 0. Tá? Isso que diz a quinta propriedade. Muito bem. Sexta propriedade. Se a gente multiplicar, o que acontece então se eu tenho uma matriz e eu multiplico uma linha ou uma coluna por um número escalar, um número real, lambda? O que vai acontecer com o determinante? Fica também multiplicado por lambda. Essa aqui é a propriedade. Então, se multiplicarmos uma linha ou coluna de A por lambda, que é um número real, né? Então o que vai acontecer com o determinante? Então, o determinante fica multiplicado por lambda também, tá? Então, multiplicando uma linha por um número escalar, o determinante fica multiplicado por esse mesmo escalar. Tá? É outra propriedade. Vamos ver então um exemplo aí. Então, por exemplo, se eu tenho então essa matriz e eu quero calcular o determinante dela. Note o seguinte, pessoal, essa última linha aqui, ó, eu posso ver ela como sendo, ó, aqui é 3 vezes 1, aqui é 3 vezes 2 e aqui é 3 vezes 3. Então, basicamente, é 3 vezes 1, 2 e 3, essa última linha. Então, essa última linha aí, ela está multiplicada por 3, tá? Então, vamos ver o que acontece com o determinante. Então, se a gente calcular o determinante aqui, então 5 vezes 9 é 45, dá 0 aqui a segunda, depois 3 vezes 6, 18. 18, aqui depois menos 45, né? 3 vezes 5, 15, não, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 15, 45. Depois, menos 1 vezes 6, vezes 1, vai ficar menos 6, mais 6. Depois, 9 vezes 0 vezes 1, então dá 0. Tá? Então aqui vai ficar, esses dois cancelam, 18 com 6, 24. Tá? Mas 24 ele é 3 vezes 8. Né? E o 8 é exatamente o determinante da matriz 1, 0, 3,
1, 5, menos 1. 1, 2, 3, tá? Vocês podem conferir aí. Se fizer o determinante dessa matriz aqui, vai dar exatamente 8, tá? Então a ideia é exatamente essa. Se eu multiplico uma linha da minha matriz por um número, então se eu multiplico a linha se eu multiplico essa última linha aqui por 3, por exemplo, o determinante fica multiplicado por 3, tá? Então essa aqui é a ideia dessa propriedade F aqui embaixo, tá? Depois, propriedade G. Propriedade G que a gente tem. O que acontece se eu troco uma linha, né, pela soma dela com um múltiplo de outra, né? O que vai acontecer com o determinante? Não muda, né? Então, se a gente troca LI, então, olha a notação que eu estou usando aqui, ó. Então, se eu pego uma linha, a iésima linha, eu vou trocar pela soma dela com um múltiplo de uma outra linha, J, com I diferente de J, o determinante não muda. Então, o determinante não muda. Se eu faço esse tipo de operação aqui, o determinante não muda. Eu estou trocando uma linha por ela somada com um múltiplo de outra. Tá? Vamos ver então no exemplo aqui para vocês entenderem que tipo de processo que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, se eu tenho a matriz A igual a 1, 1, 1, 2, 0, 5, 3, 3, menos 1. Então, suponha que eu tenho essa matriz aqui. Tá? Então, se fizermos... Eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou pegar a linha 3 e vou trocar por ela mais 3 vezes a linha 1. Obtemos a matriz B. Então, obtemos B. Seguinte matriz. Então, olha, eu vou alterar só na terceira linha, né? As outras linhas vão manter igual. Então, vai ficar 1, 1, 2, 0, 3, 3. Bom, agora vamos fazer aqui, ó. Então, pegar a linha 3, vou pegar ela e somar com 3 vezes a primeira. Então, 1 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 5, 11. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Certo? Então, eu peguei os elementos daqui da terceira linha e substituí por eles mais 3 vezes a primeira linha. Isso que eu fiz. Esse foi o resultado. Ok? Agora, se a gente calcular o determinante, então note que o determinante de A, quanto que é? Ó, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 1. Né? Dá 6. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15. Depois na diagonal secundária, 0, aqui. 3 vezes 5, 15. Então, menos 15. Menos 1 vezes 2 vezes 1. Então, menos 2. Mais 2. Então, os 15 aqui cancela, vai dar 8. Tá? E quem é o determinante da matriz B? Vamos lá. 1 vezes 0 vezes 8 dá 0. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. 3 vezes 1, 3. Vezes 11, 33. Tá. Agora no diagonal secundária. Aqui zerou. 3 vezes 33, então menos 33. 8 vezes 2, 16, então menos 16. Então vai ficar, os 33 cancela aqui, vai ficar 24 menos 16. Aqui vai sobrar 4, aqui vai sobrar 4, 8. São exatamente iguais, certo? Como diz a propriedade, tá?
Então, se eu faço esse tipo de operação, troco uma linha por ela somada com um múltiplo de outra linha, não vai alterar o determinante, tá? Isso aqui vai ser uma operação elementar que a gente vai chamar lá adiante, né? No processo de encontrar a matriz inversa, a gente vai chamar essa operação de operação elementar. Ok, vamos às próximas propriedades. Ok, propriedade H. Então, se eu tenho uma matriz que é triangular, pensem só, se eu tenho uma matriz quadrada, né, ela é triangular, né, tanto superior quanto inferior. O que vai acontecer? Um dos dois triângulos, ou o superior ou o inferior, vai ser totalmente nulo. Então, no determinante vai me sobrar só a diagonal principal, tá? Então, é isso que diz exatamente essa propriedade. Então, se A é triangular, certo? Então, o determinante é o produto da diagonal. É o produto dos elementos que estão na diagonal. Por exemplo, se eu tenho aqui uma matriz genérica 3×3 triangular. Então, A11, A12, A13, aqui é 0, 0, 0. A22, A33, A23. Então, é uma matriz 3×3. Essa matriz é triangular superior ou triangular inferior? Veja, ela só tem elementos para cima. Então ela é triangular superior, porque o triângulo inferior é 0. Tá? Então, fique esperto lá. Conceito da aula passada. Muito bem. Como que eu faço então o determinante dessa matriz? Vamos escrever aqui já o determinante. Ó. Como que eu calculo o determinante? Não é repetindo as duas primeiras colunas aqui? Então vai ficar A11, 0, 0, A12, A22, 0. Né? Então vamos fazer o produto aqui. O que vai acontecer? Aqui então vai ficar A11, A22, A33. Esse produto. Aqui tem 0. Aqui tem 0, aqui tem 0, aqui tem 0 e aqui tem 0. Tá? Então, no final, como que vai ficar? Vai ficar A11, A22, A33. Tá? Que é exatamente o produto dos elementos da diagonal. Ok? Então, é assim que vai funcionar. Vai dar só o produto dos elementos da diagonal. Perfeito. Isso a propriedade H. E a propriedade I? Vamos lá. Propriedade I, temos que o determinante do produto vai ser exatamente o produto dos determinantes. Tá? Então, isso vai ser válido. Propriedade J. Se A é inversível, então se A tem inversa, então o determinante da inversa é a inversa do determinante, que é 1 sobre o determinante da matriz A. Okay? E para finalizar, se eu tenho que a matriz B, se eu tenho uma matriz B dada por P a menos 1 vezes A vezes P, né? Então, o determinante da matriz B é igual ao determinante da matriz A. Tá? Então, se eu consigo escrever a minha matriz, uma matriz B como sendo a partir de A, fazendo aí o produto dos dois lados,
por um lado por uma matriz P e por outro lado por sua inversa. Tá? Então, o determinante de B e A vão ser os mesmos. Por quê? Porque quando eu faço o determinante do produto aqui, vai ficar 1 sobre o determinante de P, determinante de P e o determinante de A. Então, o determinante de P aqui cancela nos dois aqui. Eu fico com o determinante de A sendo igual ao determinante de B. Ok?